a história mais convincente de um viajante no tempo. Entre tantas histórias curiosas que circulam na internet, algumas chamam a atenção não apenas pelo mistério, mas pelo nível de detalhes que parecem desafiar qualquer explicação racional. Uma delas voltou à tona recentemente, reacendendo discussões sobre a possibilidade de viagens no tempo. O protagonista? Um homem chamado Sergei Ponomarenko, cuja história é considerada por muitos como a mais convincente já registrada sobre esse tema tão fascinante. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para mais vídeos assim. Vamos lá, tudo teria começado em 2006, nas ruas de Kiev, capital da Ucrânia. Um jovem, aparentemente confuso, foi visto vagando sozinho, vestindo roupas antiquadas e carregando uma câmera fotográfica bem diferente das modernas. A polícia foi acionada e, ao abordá-lo, percebeu algo estranho logo de cara. A aparência do homem lembrava alguém dos anos 1950. Seu corte de cabelo, suas roupas, até mesmo sua postura. O mais intrigante, no entanto, era sua câmera. Um modelo fabricado nos anos 1950 e descontinuado em meados da década de 1970, mas que estava impecável, como se tivesse acabado de sair da loja. Ao pedirem seus documentos, o jovem apresentou uma identidade da antiga União Soviética. O problema? A URSS havia sido extinta em 1991, e aquele tipo de documento não era mais aceito há anos. Mas o verdadeiro choque veio ao analisar o conteúdo do documento. Sergei teria nascido em 1938. No entanto, sua aparência não passava dos 25 anos. Naturalmente, os policiais acharam que se tratava de algum tipo de engano ou perturbação mental e o encaminharam para um hospital psiquiátrico. Durante a avaliação, Sergei relatou calmamente que estava vivendo o ano de 1958 e que não entendia o que estava acontecendo. Contou que havia saído para uma caminhada e levado sua câmera para tirar algumas fotos da cidade, quando viu um objeto estranho no céu. Algo com formato de sino, que voava de forma incomum. A partir daí, sua memória ficou confusa. Ele simplesmente apareceu em um tempo que não reconhecia, cercado por pessoas, carros e tecnologias que não existiam em sua época. O médico que o atendeu, curioso e com mente científica, decidiu investigar mais a fundo. Era um entusiasta da fotografia e reconheceu que a câmera de Sergei era legítima e extremamente bem conservada. Diante da possibilidade de que aquele homem estivesse dizendo a verdade, por mais absurda que parecesse, ele resolveu revelar o filme contido na câmera, com a ajuda de um especialista. A surpresa foi geral. O rolo fotográfico havia sido fabricado em 1956 e estava em estado praticamente novo. E quando as imagens foram finalmente reveladas, tudo ficou ainda mais estranho. As fotos mostravam paisagens e elementos urbanos típicos dos anos 1950. Carros antigos, ruas de paralelepípedo, vitrines com letreiros da época e pessoas com roupas daquele tempo. Em algumas imagens, aparecia o próprio Sergei com uma jovem, sua namorada, segundo ele. Mas o que mais chamou atenção foi a última imagem. Um objeto voador não identificado, semelhante ao que ele descrevera, captado no exato momento em que ele dizia ter perdido a consciência. A foto não era nítida, mas o formato estranho e a forma como a luz se refletia indicavam algo fora do comum. O médico, então, começou a considerar uma hipótese ousada. Ele conhecia a teoria da relatividade de Albert Einstein, que explica como o tempo pode se comportar de forma diferente sob certas condições, como gravidade extrema ou velocidade próxima à da luz. Segundo essa teoria, é possível que o tempo se dilate, ou seja, passe de forma diferente para duas pessoas em situações distintas. Aplicando esse conceito, o médico cogitou que Sergei poderia ter sido abduzido por alguma forma de vida extraterrestre que dominasse viagens espaciais em alta velocidade. Se isso fosse verdade, ele poderia ter passado apenas algumas horas ou dias dentro da nave, enquanto na Terra, décadas se passaram. É uma ideia comum na ficção científica, mas também é uma possibilidade real dentro dos limites da física moderna. Mas antes que qualquer estudo mais aprofundado fosse feito, algo ainda mais perturbador aconteceu. Sergei desapareceu.
As câmeras do hospital mostraram que ele entrou em seu quarto normalmente. Depois disso, nada. Nenhuma gravação indicava que ele saiu. As janelas eram protegidas por grades e a porta era monitorada. Era como se ele simplesmente tivesse evaporado do mundo. A única coisa que restou foi sua câmera, as fotografias reveladas e um silêncio inquietante. O caso deixou todos atônitos. A polícia, desconfiada, iniciou uma investigação e, ao consultar registros antigos, descobriu que existia sim um Sergei Ponomarenko, que havia sido dado como desaparecido em Kiev no início dos anos 1960. Ainda mais surpreendente, localizaram a mulher que aparecia nas fotos. Ela ainda estava viva, já idosa, com mais de 70 anos. Ela confirmou a história de forma assustadora. Disse que Sergei realmente desapareceu misteriosamente em 1958, exatamente no dia em que afirmava ter sido transportado para 2006. E confirmou algo ainda mais estranho. Ele reapareceu pouco tempo depois, confuso, relatando uma experiência inexplicável. Ficou com ela por um tempo, mas desapareceu novamente nos anos 1970. Nunca mais foi visto. Décadas depois, essa mesma mulher recebeu pelo correio uma fotografia ainda mais enigmática. Sergei, agora com aparência mais velha e bigode, posava diante de uma Kiev futurista, repleta de arranha-céus e estruturas modernas. No verso da foto, uma mensagem. Ano 2050. Estarei de volta em breve. Mas ele nunca voltou. A história viralizou. Muitos a consideraram uma das maiores provas de que a viagem no tempo pode ser real. Era rica em detalhes, com documentos, fotos antigas, testemunhas e até uma possível explicação científica. Mas, como sempre, há outro lado. O youtuber americano Joe Scott decidiu investigar a fundo e encontrou diversas inconsistências. Ele descobriu que toda a história havia sido parte de uma dramatização produzida por um programa de TV ucraniano focado em mistérios e teorias conspiratórias. Ou seja, uma espécie de documentário encenado. Vários elementos denunciavam isso. Os carimbos errados nos documentos soviéticos, a falta de autenticidade nas câmeras de segurança e até a foto futurista de Kiev que mostrava prédios, claramente norte-americanos. Algo difícil de ignorar. No fim das contas, a história de Sergei Ponomarenko parece ter sido uma construção cuidadosamente elaborada para entreter. E conseguiu. Ainda assim, ela segue viva na mente de quem gosta de mistérios, teorias da conspiração e, claro, da fascinante ideia de que viajar no tempo pode ser mais do que um sonho da ficção. Afinal, se a ciência já admite que a dilatação temporal é real, quem pode garantir que não existam civilizações, tecnologias ou fenômenos naturais que ainda não compreendemos completamente? Talvez, em algum lugar, Sergei Ponomarenko esteja vivendo em outro tempo, esperando o momento certo para voltar. Ou talvez seja apenas uma boa história, daquelas que nos fazem olhar para o céu e imaginar o impossível.